Abba, Pai. E esse Espírito testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. Mas para começar, vem a eleição. E como Paulo afirma nas escrituras que citamos na abertura dessa programação, na epístola aos Efésios, capítulo 1, verso 4, 5 e 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que tivéssemos fama, personalismo, fôssemos grandes homens? Não, não, não. Deus se esconde e se revela em simplicidade, e os seus maiores eventos, suas maiores obras, sempre foram realizadas através de pessoas pequenas, gente pequena, gente simples, gente humilde. Então, São Paulo diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Agora, quem é irrepreensível aqui nessa terra? Ninguém. Ninguém. Mas Paulo está deixando bem claro, irrepreensíveis diante dele. Acusações nós vamos ter sempre aqui. Eu tenho inimigos gratuitos. Você tem inimigos também. Eu sou acusado 24 horas por dia. Você também é. Mas acontece que você é defendido. Eu sou defendido, o Filho de Deus, o eleito, elegido desde antes da fundação do mundo, é representado junto a Deus. É irrepreensível por representação. É perfeito por representação. É pelo Abba, Pai. É pelo Espírito. É pelo ofício sacerdotal do próprio Deus, no Senhor Jesus Cristo. Alguém fez essa pergunta. Está bem, tudo isso é muito claro sobre Deus ser somente 3 ofícios e não 3 pessoas distintas. Mas o que me põe em dificuldade foi o que Estevão viu. Jesus ao lado do Pai, à destra do Pai, à direita do Pai. É exatamente isso, direita, destra quer dizer poder. O cordeiro é sangrento com 7 pontas, 7 olhos, 7 espíritos enviados a toda a terra, os 7 mensageiros. Isso quer dizer que durante esse período das 7 eras, ele estaria na intercessão. Na verdade, ele é leão da tribo de Judá. Não temas, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu. Mas quando olhei, não vi o leão, eu vi um cordeiro sangrento com 7 pontas. Esse cordeiro sangrento com 7 pontas, esse é Apocalipse 5. É o leão da tribo de Judá. Quando ele olhou, ele viu exatamente essa representação pela sua igreja durante os 7 períodos. Paulo faz aquela pergunta, pois bem, estamos na graça, então vamos abusar da graça, vamos fazer o que bem entendemos, porque ele está na nossa representação. Não. É justamente o que identifica o crente representado nos céus. Essa identificação do Filho de Deus está exatamente nisto. Que ele procura honrar essa representação. Ele crê nessa representação. Ele crê nesse advogado. Ele crê nesse paráclito. Ora, isso é tão maravilhoso. Isso consola mais do que música.
mais do que ritmos quentes, mais do que bola na rede, mais do que copo de cerveja, mais do que banho de champanhe. A comparação é rude, é insignificante. Isso consola mais do que o cigarro, mais do que a beleza, mais do que o sexo, mais do que a fama, mais do que o dinheiro. Isso que quer dizer mais de Cristo. Isso quer dizer o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, uma característica perfeita do eleito é a separação. Nós já vimos isto, que Abraão teve que separar-se de sua parentela. Vimos que Moisés teve que ficar separado. Paulo foi lá para o deserto da Arábia, separado de tudo. Nós estamos misturados. Nós somos pregadores, conversadores. É nos hotéis, é nos restaurantes, nos minis encontros. Nós somos uns meros conversadores, maledicentes, murmuradores. E depois queremos o poder de Deus, como dos apóstolos. Eu tenho uma frase escrita em nossos aposentos. Quando o homem fala mais com Deus, ele fala menos com os homens. Vamos repetir? Quando o homem fala mais com Deus, ele fala menos com os homens. Isto é Tiago, capítulo 3. O mestre começa ali em Tiago, capítulo 3. O mestre não começa no seminário. O mestre não começa em um dom de eloquência. O mestre começa em São Tiago, capítulo 3. Que ligação tem o mestre com a língua? Veja lá. A sua Bíblia, abra. Irmã, irmão. São Tiago, capítulo 3. Por isso que os grandes mestres, quando chegam na casca fina do gelo, estão se afundando, estão perecendo. Essa é a grande verdade. Mas os apóstolos eram de poucas palavras. Por isso que eles falavam, acontecia. Os apóstolos não tinham ouro nem prata. O dinheiro que o povo pegava, compungido pelo Espírito Santo, e colocava aos seus pés, eles não compravam carros novos, eles não compravam fazendas, eles não compravam edifícios para deixarem para a viúva. Eles não estavam preocupados com isso. Só que não havia nenhum necessitado no meio deles. Você sabe, meu ouvinte, que se a igreja não tivesse casada com o Estado, em fornicação com os reis da terra, nós não teríamos meninos de rua, nós não teríamos mendigos, nós não teríamos esse clamor terrível sobre a previdência social. Se a igreja fosse realmente o sal da terra, ela não teria ouro e nem prata, como São Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem, o coxo que estava mendigando ali há 38 anos, se pôs de pé, saltando e glorificando a Deus. Mas hoje os apóstolos de hoje têm que comprar rede de televisão, rádio e fazer esse evangelismo em massa. E nós temos aí um mundo de dinheiro enrolado em tudo isso. E Jesus me libertou, artista de rádio, de futebol, de cinema. Jesus.
as taças de Deus misturadas no banquete de Belsazar com a escritura na parede, decretando juízo. Essa é a grande verdade. Eu fico com vergonha dos apóstolos, eu tenho vergonha do profeta desta era. Quão longe nós estamos de vivermos esta mensagem, porque eu posso ser batista, eu posso ser presbiteriano a contento, eu posso ser católico a contento, eu posso ser pentecostal de qualquer ala a contento, posso preencher o requisito de qualquer denominação, mas essa mensagem não. Essa mensagem é aquilo que sempre foi durante as eras. É aquilo que Pedro disse: nesse caso, Senhor, quem poderá se salvar? Jesus responde: o que é impossível para o homem é possível para Deus. É só Deus. Isso é questão de eleição. É questão de predestinação. Ser elegido desde antes da fundação do mundo. Porque a maior arena, o maior sofrimento que nós temos hoje é por não nos encontrarmos enquadrados nesta mensagem que pregamos. Ela é Deus. Ela é a palavra revelada. Essa que é a arena da era. Todo mundo está sofrendo os males da inflação, das dificuldades da vida. Todo mundo. Todo mundo está crucificado como os dois salteadores, um do lado, outro do outro. Mas o sofrimento, a angústia maior é conhecer a verdade. Por isso, nós temos que ter a revelação dessa representatividade, desse representante que está lá em cima. Por isso Deus pode usar um homem como tem nos usado e nós permanecermos simples, humildes. E a igreja não ter viúva necessitada, a igreja não ter nenhum menino de rua. Cadê a dispensa que as igrejas têm para as viúvas? Por que as viúvas da igreja têm que sair pedindo ao Estado, mendigando na rua? Cadê os diáconos da igreja para cuidarem das viúvas, dos necessitados? Eu digo, a minha igreja não mendiga o pão. Não, não pode. E não vem para ela por causa disso, porque nós temos uma junta de diáconos para julgar a cada caso especialmente. De acordo com a ordem da igreja, como São Paulo ensinou e o profeta de Deus ensinou. Mas as nossas viúvas não estão perambulando por aí, não. Não é tocando trombeta, não, mas por que os diáconos foram instituídos lá na Bíblia Sagrada, na igreja primitiva? Para quê e por quê? É para serem cabos políticos? Quão longe estamos do alvo. Mas nós vamos parar por aqui. Quem sabe Deus nos permite continuar. O Senhor te abençoe. O Senhor testifique dentro de você da sua eleição, da sua predestinação. E você então crerá na representatividade do Cordeiro Sangrento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você está pronta para uma operação também. You're a stranger to me. Is that right? Você é uma estranha para mim. Está correto? You're not from here. Você não é daqui. You know me, but I don't know you. But God knows you. Você me conhece, mas eu não te conheço. Mas Deus te conhece. You believe that? Se você crê nisto, You're up for an operation. você está pronta para uma operação. You don't live here. You're near Bedford. Springville, something like that's where it's in. Springville. Você não mora aqui. Você é de perto de Bedford Springfield, algo assim.
É onde fica Spring. Mrs. Burton. No, I beg your pardon. I didn't mean Mrs. Parker. That's your name, isn't it? Senhora Burton. Não, me perdoe, eu não quis dizer. Senhora Parker é o seu nome, não é? Greater is he that's in you than he that's trying to kill you. Is that right? Maior é aquele que está em vós do que isto que está tentando te matar, certo? Do you believe with all your heart? Você crê de todo o seu coração? Then you won't need your operation. Então você não necessita de sua operação, se você crê. What do you think of all this, sister? O que você acha de tudo isto, irmã? I don't know you. Eu não a conheço. You're a stranger to me. You believe me to be his prophet? You. Thank you. Você é estranha para mim. Você crê em mim para ser seu profeta? Oh, você deve. Obrigado. God will honor that. Deus irá honrar isto. You're Mrs. White. You come from Fort Worth, Texas. Você é a senhora White. Você veio de Fort Worth, Texas. You got a muscular disease, a nervous condition. Você tem uma enfermidade muscular, uma condição nervosa. You're very bad. There's no hopes for you as far as medical science is concerned. Você está muito mal. Não há esperança para você no que concerne a ciência médica. Your husband, he has a spiritual need that he's praying over. You got a son there. He has trouble with his back and heart trouble. Seu esposo ali tem uma necessidade espiritual sobre a qual está orando. Você tem um filho ali. Ele tem problema nas costas e coração. You got a little boy in his lap. That little boy has some kind of a speech that you're praying over. Você tem um filho que tem um menininho em seu colo. Aquele menininho tem um certo modo de falar pelo qual você está orando. If that's right, raise up your hand. Se estiver correto, levante sua mão. Greater is he that's in you than he that's in the world. Do you believe that? Maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Você crê nisto? With all your heart? With all of it? Com todo o seu coração? Com todo ele? Now let's bow our heads. Agora vamos curvar nossas cabeças. Now he's went through the building. Agora ele foi através do edifício. He's proved to you that he's God. Ele tem provado para você que ele é Deus. Greater is he that's in you than he that's in the world. Maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. It's the Lord God. É o Senhor Deus. Now, he that's in you, let him have preeminences. Agora aquele que está em vós, deixe-o ter primazia. Let him have the oversaying of what Deixe-o dizer tudo de que você... you say in your heart right now. If you can, with all your heart, and believe it, the disease that was in my body is gone. See? Você em seu coração agora mesmo, se você puder com todo o seu coração, e creia, a enfermidade que estava em seu corpo saiu. Vem. I am no more afflicted. I have no more disease. He that's in me is greater than he that's in my body. Eu não estou mais aflita. Eu não tenho mais doença. Aquele que está em mim é maior do que o que está em seu corpo. He that's in my heart is greater than he that's in my flesh. Aquele que está em meu coração é maior do que o que está em minha carne. Therefore, he that's in my heart created the heavens and earth. Assim sendo, aquele que está em meu coração criou os céus e a terra. My flesh has been contaminated by Satan, and I am a temple for the Holy Spirit to live in. Minha carne tem sido contaminada por Satanás, e eu sou um templo para o Espírito Santo viver em mim. Therefore, Satan, I command you to leave my body. Então, Satanás, eu ordeno a você para deixar meu corpo. In the name of Jesus Christ, come out of me. See? No nome de Jesus Cristo, saia de mim. Vem. You believe it? Vocês creem? Now let us all pray in our own way now, each one, while I pray for you. Agora vamos orar em nossa própria maneira agora, cada um enquanto eu oro por vocês. Almighty God,
the creator of heavens and earth, the author of life, the revealer of the secrets of the heart. Deus poderoso, Criador dos céus e terra, o autor da vida, o revelador dos segredos do coração. You said the word of God is sharper than a two-edged sword. It even is a discerner of the thoughts of the mind. Tu disseste que a palavra de Deus é mais afiada do que a espada de dois gumes. Ela é até discernidora dos pensamentos da mente. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor esta noite. Filho de Deus, Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, iniciando, Senhor, mais um culto de quarta-feira, Senhor. Eu creio, Senhor, que nós estamos, Senhor, felizes. Eu creio, Senhor, que nós, Senhor, vamos ser, Senhor, ricamente, Senhor, abençoados, Senhor. Nós fomos, Senhor, abençoados, Senhor, ao entrarmos, Senhor, aqui, Senhor, mas nós esquecemos, Senhor, receber, Senhor, o Teu alimento, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Continue-nos, Senhor, abençoando, nos dando, Senhor, força, alegria e ânimo. O Senhor seja o nosso guia, o nosso protetor nessa jornada para nós continuarmos, Senhor, até o final, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos no hino de número 330, irmãos, do Inário. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz tem seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, alma celeste, então me transportar, adorarei, prostrar-me para sempre, quão grande és tu, meu Deus, esse cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma
Amém. Amém. Boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando. Nós fizemos um cálculo de começar mais cedo, mas não foi possível, né? Mas estamos aqui. Foi o horário que Deus viu para nós começarmos. Amanhã ainda é quinta-feira, mas a gente dormiu um pouquinho mais tarde, já de acordar cedo, né? Nós não vamos correr tanto, mas também não vamos demorar tanto. Vai depender do pregador. O pregador está na correria ainda, buscando irmãos ainda. Mas vamos iniciando aqui, até eles chegarem. Tem um flashzinho para passar, né? Eles têm que ver também. E pediram para louvar. Está preparados para cantar? Ainda não. E aí, como é que faz? Como é que faz, mãe Esté? Chama a mãe Esté para cantar? Tem outra Esté também aqui, né? Mas vamos cantar mais um hino juntos? Qual é o hino que nós cantamos? Pode ser Canta Minha Alma. Vamos louvar, daqui a pouco nós vamos apresentar aí alguma coisa. Tem como colocar lá? Senão é binário. É o 296, creio. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo na luz. Graças a Deus. É o 297. Que Segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. como Jesus é Deus de Deus, Ele me leva a glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. seu amor me submeti e extasiado então me senti, anjos descendo, trago do céu, excelsa glória de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Vem
Canta minha alma, canta ao Senhor, desde sempre a gente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, desde sempre a gente louvor. Graças a Deus. Quem pode o meu amor contar? É o 191. Está aí, né, na tela, mas eu preciso aqui. O grande amor de meu Jesus por mim, morrendo sobre a cruz, ao fim de a salvação me dá. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? O cálice que Jesus bebeu, a maldição que padeceu, ali palmeira me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? Maria tão cruel, a Deus rejeito amargo véu, ao leitão sofreu em teu lugar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O meu grande amor, meu Jesus, quem poderá contar? Comparável Salvador, quão inefável teu amor, quão impossível de salvar. Quem vosso amor foi em paz, quem pode o seu amor contar? Quem pode o Seu amor contar? amor contar? O grande amor de meu Jesus, quem poderá contar? Amém. Graças a Deus. Irmão Daniel, se encontra aqui dentro?
vamos começar aqui. Ele vai falar algumas palavras, está em seu coração, e apresentar, né? Tem parte da família, se tiver algum convidado, foram muitos convidados, mas até aqui, né, não chegaram. Então vamos agradecer a Deus. Hoje é quarta-feira, abrimos esta sessão para esse culto de ação de graça. E bom que o pastor Tiago está conosco. Tivemos em sul do Pará, e de lá ele foi para Palmas, e de Palmas passou direto. Não vou chegar lá. E graças a Deus. Nós vamos, irmão Daniel, a irmã Andresa está só acompanhando, não dá conta de falar. Mas da próxima vez você já vai dar conta, né? Irmão Daniel. Boa noite com Jesus. Amém. Primeiramente, apresentar os irmãos que vieram, né, meus parentes, os irmãos de Santa Bárbara. Pode ficar de pé, meus irmãos. As crianças que vieram com nós, pode ficar de pé. Qual é a sua mãe? A minha mãe é essa de azul ali. De azul, Isso. Deus abençoe. Aí veio A todos, né? todos. Aí acabou de chegar mais um carro com meus familiares aí. Estão chegando? Então, estão chegando Daqui aí. a pouquinho a gente conta isso. Tá? Que Deus abençoe cada um de vocês por ter vindo até aqui. E toda a igreja também, né? Cada um aqui ajudou muito nós quando nós chegou aqui, nos acolheu. Cada irmão aqui tem feito de tudo para nós ficar aqui. Agradecer ao pastor Miro também, que sempre está nos ajudando, sempre está nos buscando ali, trazendo a nossa família. E todos, né? Não sei nem o que falar. Primeiramente, né, agradecer a Deus por mais um ano de vida que tem dado a nossa filha, que Ele sempre está nos ajudando a nós manter ela no caminho que ela deve andar. E os meus pais, né, que sempre estão me apoiando, a minha esposa que está aqui, sempre me apoia. E chegou mais a minha irmã, cunhada, que Deus abençoe também. E é isso, né? Cada irmão aqui que se esforçou hoje, a irmã Gisele, até se molhou na chuva. Mas é isso. Estou muito feliz por todos vocês que estão aqui. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Fala ou fala? Não. E a irmã Liz fala? Cadê aquele corinho que você cantou domingo? Canta só um pedacinho do corinho lá, vai. Tu quer te ver, ficou ganhado, não vai sair lá. Irmãos, os irmãos chegaram, irmãos agasalhos aí, sentam. Deus abençoe. Então, irmãos, todos vocês são bem-vindos, né? A igreja local, os irmãos que vieram de Santa Bárbara. É uma honra, né? Quando você lança um convite e aquela pessoa aceita o convite. Estou sentindo falta de alguns irmãos nossos e ninguém entrou em contato. Foi avisado, né? E não puderam chegar, algum motivo ou porque não era para participar conosco. A Bíblia diz que quando um membro se alegra, todo o corpo se alegra. Então você faz parte do corpo, você é um membro desse corpo. Então, quando tem um ajuntamento, quando esses pais estão alegrando, né, por mais essa data da sua pequena filha, é motivo você estar alegre junto com ele, porque você faz parte do corpo. Isso é Bíblia, Romanos, Paulo diz lá, eu creio que, me fugiu o capítulo aqui agora, não é as cartas de Paulo, lá você vai encontrar, pega de Romanos, né, mas eu creio que ali pelo 9, 12, por ali. Então, eu também agradeço a Deus pela presença, né, desse casal. No dia 22 de junho, ele nos viu ali e em Benevite, né, no encontro, e o pastor Gerson Nazareno vinha pregar aqui, eles vieram do encontro conosco, vieram e ouviram, estão presentes, né? Todos vocês são ricamente abençoados. E nós damos boas-vindas a todos. O irmão Duarte falou com o pastor? Já calava, está aqui. Então, eu quero deixar aqui, irmãos, somente uns 2 parágrafos. Tinha mais coisa, mas para a gente dar o tempo para o pregador, né, nesta noite, e creio que vamos ser abençoados.
ele pode apresentar a esposa e os filhos de novo, né? Tem que falar o nome da jovem, né? A irmã, eu fico, como é o nome da irmã? Mas agora eu vou chamar, não tem para eu chamar de Sila não, né? Isso assim é mais fácil. Eu acho que a minha branca, você disse que eu esqueci o meu lenço, eu peguei de papel. Então, tem um irmão jovem, né? Fizemos brincadeira hoje com ele, é chegante também na palavra, né? Solteiro, só com 18 anos, tá bom? E está perguntando, se o irmão está à procura de uma Rebeca, ele disse, mas o que é Rebeca? Aí o pastor disse, não, ele está chegando no nosso meio, né? Deus abençoe, é o irmão João, né? É isso? Irmão João, bem-vindo com os demais. E então, tinha uma coisinha boa para falar, e você conversa, você foge. Então, irmãos, vamos ser gratos a Deus, e cremos que nós estamos no mesmo barco, na mesma trilha, caminhando para o mesmo céu. É motivo de nós agradecermos a Deus, porque esse Deus é que nos dá a vida, é esse Deus que faz você deitar e dormir. O salmista diz, eu deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então esse Deus nos dá tanta vitória, esse Deus nos dá livramento, esse Deus nos dá saúde. E às vezes nós não tiremos um tempinho para agradecer a esse Deus. Deus nos dá vida, Ele é o dono da vida. Deuteronômio 29:39, ele diz, vede que eu sou e nenhum Deus comigo. Não tem mais um Deus com ele. Vede que eu sou, nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem escapa da minha mão. É esse Deus que nós estamos cultuando nesta noite, com gratidão no nosso coração, com a presença de todos os irmãos, com a revelação que Ele tem nos dado, predestinação desde antes da fundação do mundo. O nosso nome já estava lá no livro da vida do Cordeiro. Então, irmãos, nós não pedimos nada para o outro Deus. O Deus que dá vida é o Deus de Israel, é o nosso Deus. Agora o apóstolo Paulo, não sei se eu vou encontrar aqui rapidinho, mas se o irmão Duarte tiver tempo, que o Deus desse século é Satanás. É 1 Coríntios 4 ou 2 Coríntios 4? Se vocês puderem me dar uma referência, mas isso dentro de um estalo de dedo, né, para deixar frisado aqui, eu creio que é o 2 Coríntios. Então, o Deus desse século é Satanás. Eu falava outro dia, eu creio que foi em redenção, eu disse que, às vezes, as pessoas sem revelação, eles dizem assim, olha, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. O dono deste mundo não é o Deus que nos dá a vida, viu? O dono deste mundo é Satanás. Prova tanto que em São Mateus, capítulo 4, está lá, que ele chegou para Jesus e disse, olha, tudo isso eu te darei se prostrar de me adorar. Ele ofereceu todos os reinos deste mundo, todas essas barbúrdias de prata, ele mostrou um mundão e disse, olha Jesus, simplesmente uma adoração. Então Deus criou nós para nós adorar a Deus. E Satanás, como Deus desse século, também quer uma adoração. E às vezes as pessoas adoram Satanás sem saber que está adorando ele, através de pessoas. Porque a Bíblia diz que demônios são pessoas. Porque o diabo ele é um espírito. E um espírito não tem mão, não tem osso. Então ele tem que entrar em alguém para que alguém puxe o gatilho, para que alguém pegue uma faca para furar o outro, para que alguém tire a vida do outro. Porque Deus também é um espírito. E ele precisa de um corpo para que ele possa habitar, para que Deus possa trabalhar. O homem é o agente de Deus na terra. Mas está aqui, 2 Coríntios 4, verso 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus,
com o Senhor e nos fazemos como vossos servos, por amor a Jesus. Então, o Deus das trevas, ele quer uma adoração. E Deus que nos dá a vida quer uma adoração. Nunca ninguém, quando está enfermo, quando está em dificuldade, vai pedir para esse Deus das trevas. Porque ele não é o doador de vida, ele é o tirador de vida. Ele é o causador de tropeço, ele é o causador de separação de casais, e isso e tudo mais. Tudo que não presta está nele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Portanto, lá em Deuteronômio também se encontra Deus dizendo para Moisés, dizer para Israel que diante de vós está a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. A vida é Jesus. O caminho é Jesus. O Salvador é Jesus. O qual você pede, mas na hora da adoração, como é que você vai comemorar em gratidão para agradecer essa bênção que você recebeu de Deus? Será que você vai lá na praia com um cule carregando 4 quilômetros lá para ver um pervertido, não tem nada a ver, mas são estrelas errantes caídas, que São Judas diz lá na carta dele? Estrelas de cinema, estrelas de futebol, estrela que não é mais astro, mudou tudo para o feminino, né? Hoje o cantor é uma estrela, o futebol lá, o jogador é uma estrela, a atriz de cinema é uma estrela, e a Bíblia diz que são estrelas errantes, caídas, nuvens sem água, levadas pelo vento. E nós caímos então muitas vezes, as pessoas vão atrás das modas dessas pessoas. Quando faz sucesso lá, alguém é tão feio pintar o cabelo numa parte, numa outra, mas está na novela fulano de tal, a atriz fulano de tal, a estrela caída, você vai brilhar naquilo. Quando você tem que brilhar na luz do Evangelho, que a Bíblia diz que é aquele que andar na luz como ele na luz está, e ter comunhão um com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos limpa, purifica de todo pecado. Nós temos muitas altas e baixas, nós temos muitos problemas, porque somos cristãos. E o diabo vem para jogar o que? Pedra. Criança não joga pedra na árvore que tem fruto, que não tem fruto. O que ele quer lá? Tirar folha? Ele quer fruto. Assim, o inimigo quer botar o tropeço, e você tropeça, e você erra, e quem não tem revelação, você é crente igual fulano, vou. Isso é um espírito errado. Porque a Bíblia diz, se você estiver na luz, que é a palavra, não importa se você escorregou, não importa se você falou um palavrão, você se arrependeu, dentro de você a campainha tocou, aquilo não passa para Deus, porque você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebeu o dom do Espírito Santo. Então você está debaixo do sangue, aquilo não passa para Deus, que Deus olha através do vermelho e enxerga branco. É o sangue de Jesus Cristo que nos limpa, purifica de todo pecado. A Bíblia nos afirma isto. Nós temos um slide para passar, mas deixa eu continuar aqui 2 parágrafos, prometo que não vai ser mais, para não tomar o tempo do pregador, né? A irmã disse, não vai dormir hoje, né? Ela disse, o aniversário é meu, mas está muito feliz ali, né? Então daqui a pouquinho nós vamos então saborear ali, né, irmã Alice? O que ela nos oferece. Ela viu lá na televisão e disse assim, não vou cantar hoje. Domingo ela cantou, né? Será que é eu mesmo ali? Era você mesmo. Então, irmãos, é muito bom um bebê, uma criança. Às vezes hoje as pessoas não querem filhos, mas o profeta nos afirma numa mensagem que um casal estava se separando, e não tinha mais jeito. Não, vamos dividir as coisas. Aí um tinha um baú e alguém pegava uma coisinha e outro pegava outra. Esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Chegou no final, sobrou um parzinho de sapato, só tinha um lado, vamos supor que fosse o lado direito. E agora? Um pegou de um lado, outro pegou do outro. A criança Deus já tinha levado, estava na glória. E começaram, é meu, esse é meu, eu quero o parzinho dele, eu quero a lembrança dele. De repente os dois caíram, que eles tinham algo em comum. Uma criança que Deus já tinha levado, fez aquele casal unir, que nenhum queria deixar aquela herança para o outro ali.
E ambos então voltaram e se misturaram os bens que tinham a partir de novo, continuaram a vida. E muitos casais se aprumam quando têm um filho. Eles têm algo ali em comum. É um filho, um bebê, tem coisa mais boa. Jesus chegaram para ele: olha, quem é o maior no reino do céu? Pegou uma criança e colocou aqui, ó. Quem nos tornar uma criança não pode entrar no reino do céu. Quer ser grande? Então te diminui, o caminho para o alto é para baixo. Mas aquele dia, na mensagem Junção do Tempo, finalizando, ele diz: amém. Vocês não acham que é algo realmente dócil quando um bebezinho? E a congregação diz: amém. Um companheirinho, aqueles olhinhos brilhantes olhando para mim. Há algo com eles que é muito, muito dócil. E eles são simplesmente uns companheirinhos inocentes, não sabem nada a respeito das coisas do mundo. Deus tem dado. São inocentes. O profeta diz que até os 7 anos, se Deus recolher uma criança, ela é salva. Porque ela não tem pecado, veio em pecado por causa dos pais, mas ela é inocente, ela não tem consciência de pecado. Portanto, não precisa ir lá batizar um bebê, que o batismo é para a remissão dos pecados, para perdão de pecados. O que uma criança tem de pecado? Ela é inocente. Mas ele diz: e você sabe, há algo a respeito de uma criança em um lar, que une o lar a uma ligação concernente a uma criança. Agora, eu gostaria que tivesse mais tempo, eu também, meu profeta, para falarmos sobre estas coisas, sobre os pequeninos e sobre diferentes coisas, mas nós, nosso tempo, estamos com muita pressa e devemos ir diretamente para a palavra agora. Tudo bem para os gravadores, se eles quiserem gravar a mensagem nesta noite, e que Deus possa abençoar ricamente a cada um. Deus os abençoe. Vamos ouvir um flashzinho? Está no jeito? E depois disso é somente crer, somente crer. Amém? Tem mais? Não? Tá bom, graças a Deus. Olha, irmãos, se nós cantarmos, tira o tempo do pregador. Vamos dar lugar à palavra, né? Sobre o toque, somente crer, bem-vindo à plataforma, pastor Tiago Farias.
sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Porque a promessa é para vós, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Conduz-nos a ela, conduz-nos ao espírito da tua palavra, ó Senhor. Que o homem desapareça e que o teu Espírito apareça, que o teu Espírito tome o controle de todas essas coisas. Senhor, o homem exterior ele grita e nada acontece, mas quando o homem interior sussurra em gemidos, tudo se resolve, Deus. Então, Pai, que seja o Senhor através de nós, que possamos ser oráculos seu. Recebe, Senhor, nossos fracos esforços, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmã Esther canta. Nunca vi a Esther cantar, mas eu ouvi a primeira vez hoje. Esther, ela louva ao Senhor. É tão bom sair correndo, respirando puro ar, saltitando no gramado ou no parque a pular. Na verdade é tudo lindo, é ter céu e o mar. Se Deus fez esse mundo é por muito me amar. Fico olhando uma plantinha e começo a pensar: como pode a sementinha germinar e brotar? Não duvide nem segundo da existência de Deus. Olha bem a natureza, ela quer lhe provar. Sou tão feliz, por isso vivo a cantar, pois também eu sou o fruto da criação. Ao me criar, Deus me fez com suas mãos e colocou amor no meu coração, amor no meu coração. Quando vejo o passarinho tão pequeno a voar, eu me lembro da promessa e Cristo não vai falhar. Se das aves ele cuida, também há de cuidar. Dos seus filhos com carinho ele vai amparar. Sou tão feliz, por isso vivo a cantar, pois também eu sou o fruto da criação. Ao me criar, Deus me fez com suas mãos e colocou amor no meu coração, amor no meu coração. Amém. Graças a Deus que Ele coloque amor nos nossos corações, né, todos os dias. Eu quero tomar nessa noite a escritura de Josué. Embora nós tenhamos lido Atos 2, capítulo 2, verso 39, mas eu quero tomar um tema de geração em geração ou pedra perpétua. Se você quiser me acompanhar em Josué, nós vamos ler bastante. Então, diz aqui em Josué, capítulo 4, verso 6, diz: porque isto será por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significam essas pedras? Então lhe direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando
Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim, essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Temos aqui pessoas, eu considero, pessoas que são filhos e filhas de pessoas cristãs, irmãos lá do passado. Estou vendo aquele irmãozinho aí de cabelo branco e de máscara aí, pastor Miro. Eu lembro dele lá no começo, bem aqui assim, ó. Lá bem distante. Deixa eu procurar mais um aqui. Aí nós temos a irmã Luísa, a irmã Marilene, que é lá do início, e temos filhos dessas pessoas, né? Posso ver aqui o irmão Carlos e tudo isso. Então, quando essas pessoas perguntaram o que é isso, Josué? Isso aí será por sinal. O que foi feito? Quando o Jordão se abriu, o Senhor disse: pega cada um da tribo e manda eles trazerem uma pedra de lá de cima. Vamos fazer um altar aqui no meio do Jordão. O milagre foi tão grande que quando foi o Rio Vermelho, o Mar Vermelho, eles passaram na correria, né? Mas quando foi com Josué foi diferente. Ficou aberto lá o mar. Eles foram lá em cima, trouxeram as pedras, fizeram ali no meio, né? Então, quando perguntarem isso, né? Ali no verso 10, pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara. Josué disse ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado, a Josué, e apressou-se o povo e passou. Lá no verso 21, volta de novo, né, o Senhor falando a Josué: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Quando vossos filhos perguntarem lá na frente, nós estamos aqui no culto, evidente, mas nós estamos com pessoas que ainda perguntam o que são essas pedras. Com crianças, vejo a irmã Clara aí, vejo o nosso Joey, né? São crianças. E agora a irmã Alicia, é isso? Alicia, Chloe. E eu tenho filhos. E são filhos aqui, o irmão Shalom, a irmã, lá eu gravei, aqui vocês, né? Depois a gente grava, tá bom? Então Israel passou a seco este Jordão, verso 22, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós até que passássemos. Pode ver que ele está se referindo a uma história lá de trás. Como o Senhor Deus fez com Moisés no Mar Vermelho, ele está fazendo agora conosco aqui no Jordão. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Então tem coisas que têm que ser passadas de geração em geração, como foi essa história de Josué. Tinha que ser passado. E nós hoje estamos vivendo em um tempo que tem que ser passado, que os nossos pais pregaram lá atrás. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Em Malaquias 4, 5 e 6, diz que esses dias chegariam. Diz essa profecia a nós, que chegaria o tempo dos filhos ouvirem o que os pais falaram. E muitas das vezes não tem sido passado. E é esse ponto que eu quero chegar. Mateus capítulo 16, verso 13. Nós lemos Josué capítulo 4. E agora Mateus capítulo 16, verso 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Quem dizeis os homens, vocês lá fora, ser o Filho do Homem? Esse que vos fala, Jesus. Quem dizem eles que eu sou?
E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Disse ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse Simão Pedro, que tem tanta coisa contra ele, respondeu para Jesus, olha, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Voltou de novo pedra, né? Voltou novamente. Nós estávamos lá no Velho Testamento falando de pedra. Agora nós estamos aqui no Novo Testamento, em Mateus. Tá bom? E sobre essa pedra edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Engraçado. Tem uma coisa contra Pedro que prevaleceu. Que quando chegou na hora de ele dizer a si mesmo, eu sou discípulo de Jesus, ele negou. Então, as pessoas elas erram bem aí, dizendo que a igreja ela está edificada sobre Pedro, quando não é isso. Está edificada sobre a revelação, sobre o que ele recebeu, quem era Jesus. É aquela pedra. É isso que eu quero trazer para nós nessa noite. Que essa pedra é que simboliza, que tem que ser perguntada pelos nossos filhos daqui para frente. Os nossos filhos vão perguntar, por que batizar em nome de Jesus? Por que usar essa roupa? Por que cercar a mesa? São pedras que não devem ser esquecidas. São pedras que devem ser amontoadas no meio da igreja como verdade. Como verdade. Por que ouvir programa de rádio? Por que ouvir a voz do profeta? Porque tem que ser essa ordem, essa doutrina. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus ou Cristo. Naquele período, não queria que ele dissesse, né? Então, sobre isso, nós temos que colocar algumas coisinhas para a igreja. E sendo hoje um culto, não é de exortação, nem de ademoestação, hoje é um culto festivo. Eu não vou me demorar, mas eu quero que você observe isso aqui. No capítulo conhecido nosso, de Atos 2:38, disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No verso 39, porque essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Então isso não foi só para o tempo dos apóstolos. Tem gente dizendo, mas isso aí foi Pedro que errou. Pedro errou porque ele negou a Jesus a primeira vez e errou novamente quando disse que não era para batizar em nome de Jesus. Dizendo que é para batizar em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse lá em Mateus 28:19, ide por todo mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse isso, foi. Mas se você voltar um pouquinho, Jesus só gostava de falar em parábolas. Ou não gostava? Quantos sabem que Jesus falava aqui e depois os discípulos corriam lá e diziam, mas Jesus, a gente também não entendeu, dá para o Senhor revelar isso a nós? Mas agora Pedro, cheio do Espírito Santo, voltemos lá, se você ler depois Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, descida do Espírito Santo, você vai ver que não era mais aquele Pedro que tinha negado Jesus. Agora ele era um Pedro cheio do Espírito Santo que posteriormente morreria crucificado de cabeça para baixo.
porque ele diz, eu não me acho digno de morrer como meu mestre. Ele era um homem transformado, um mártir. Estamos nós dispostos essa noite a nos transformarmos mártires por Cristo, a vivermos em uma sociedade por Cristo, a darmos tudo de nós por Cristo, não por uma religião, pastor Miro. As pessoas pensam que nós viemos à igreja porque tem que ir a uma igreja com nome. Você não vem aqui para defender uma religião ou uma placa de igreja. Você vem aqui para defender a Cristo. Você vem aqui para defender a palavra de Deus. Você vem aqui para defender uma mensagem. Você vem aqui para defender a voz do sétimo anjo, que diz lá em Apocalipse 10:7. São pedras. E agora eu quero te dizer uma coisa, que ao mesmo tempo que são pedras, que nossos filhos vão fazer perguntas a nós e que nós devemos ensinar a eles, ensinar a Chloe, graças a Deus eu já vou ficar com o batismo da irmã. Já recebeu o convite, você não convidou. Mas a sua segunda parte já me convidou. E essa aí eu quero ver. É amanhã? Ó, então, graças a Deus, porque Daniel ouviu, e muitos aqui têm ouvido. Então, o que está faltando muitas das vezes para nós é interesse de seguir os testemunhos que são dados em realidade a nós. Nós não estamos mais vendo a pedra do Jordão. Nós não estamos mais vendo Jesus. Mas Jesus mesmo disse a Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram. Bem-aventurado você que não viu Jesus, mas crê. Crê a ponto de que o seu espírito testifica com o Espírito de Deus que você é salvo. Que isso existe, que isso é real. Tá bom? E olha só o que ele diz, porque a promessa diz respeito a vós. Não é só para aquele povo lá de trás, descido do Espírito Santo, foi só para Pedro, foi só para os 120 no cenáculo. Tem gente dizendo que o Espírito Santo está mais fraco hoje. Está mais fraco o Espírito de Deus hoje, por isso que a igreja não faz mais milagre. Não faz mais milagre é por causa da corrupção do mundo. Mas no meio da noiva de Deus acontece milagre. Acontece maravilhas. Está ali um milagre, pergunta para Daniel se não é milagre. Quando ele estava lá em dificuldade de andar, os pastores reuniram em torno dele, é fruto de milagre. Fruto de oração pastoral, está ali, cai na radar, é fruto de oração. Eu estou aqui por fruto de oração. As pessoas primeiro elas não acreditam em milagre, né? Não acreditam. Elas preferem ir atrás de uma coisa que não ouve. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pernas, mas não andam. Tem braços, mas não abraçam. Não apalpam. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Elas preferem andar atrás disso. De um pedaço de madeira, eu acho que é Isaías que diz que o mesmo pedaço de madeira que serviu para colocar lá, para queimar lenha, o mesmo pedaço de madeira que serviu para fazer o púlpito, para fazer a cadeira, para fazer o móvel, serviu para fazer a imagem. Eles têm essa mesma ideia. Tá bom? Não é isso. Adoração somente a Deus. E ele diz em Deuteronômio, eu sou o Senhor, único Senhor. Único Senhor. E essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe. E tantos quanto vosso Deus, nosso Senhor, o chamar, ainda tem isso. Tem que ser chamado. Tem que ser escolhido. E aqui tem um povo essa noite que é escolhido por Deus. Mas isso também foi profetizado pelo profeta Oséias, no capítulo 4, verso 4 a 7. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com os sacerdotes. Nós chegamos a este tempo. Pessoas contendendo com pastores.
contendendo, dizendo, não, mas eu ouvi fulano fazer isso, eu ouvi fulano fazer aquilo. Não, essa mensagem é muito dura para mim. Essa palavra é muito dura, não dá para mim. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirás. E diz assim no verso 6, o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Faltou o conhecimento, faltou buscar. Lá em... Deixa eu passar um pouquinho aqui. Lá em Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão o ouvido da verdade. É aqui que está. Às vezes dói, é dolorido, mas é com amor e é palavra de Deus. Dói falar as coisas aqui. As pessoas às vezes saem daqui, aquilo foi para mim, o pastor não tinha nem intenção de falar para ti. Aquilo foi o Espírito de Deus que tomou ele ali dentro e veio falar aqui para ver se tu te converte. Pastor não tem que estar olhando a vida de ninguém. Eu, pelo menos agora estou morando 22 quilômetros para não ter contato com ninguém. Quando chega lá que fala, depois do culto, o irmão ainda vem diz, pastor, sou pregou para mim. Eu nem sabia. Eu não moro aqui. Não. Tá bom? Então, desviarão o ouvido da verdade. Se desvia de ouvir o que é verdade para ficar no WhatsApp, no Facebook, não sei aonde, ouvindo esse monte de balbúrdias que roda no mundo aí, amontoando para si doutores, pega um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho do outro. Mas eu vi, pastor, na internet, o fulano falando no YouTube. Irmão, cria vergonha na tua cara e vai ler Bíblia. Vai ler mensagem, vai fazer o que foi dito para Oséias aqui, que Oséias diz, o meu povo foi destruído por não buscar. Já quer tudo pronto, já quer tudo no vídeo, gravado, mas não tem a ciência de ir lá buscar parágrafo por parágrafo da mensagem, versículo por versículo, não quer, mas isso quer tudo prontinho. Aí vem qualquer um teólogo aí e vai colocando aquilo para o povo, come. E as palavras vão ficando bonitas, as palavras vão ficando aconchegantes, aquilo vai te enredando. Aí olha o que acontece. Olha o que acontece aqui. Amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, conforme suas próprias vontades. Eu quero um pastor que não seja tão duro. Eu quero um pastor que fale para mim que eu deva... Já viu aquelas receitas? Um dia desse eu vi uma pessoa assim. Já viu aquelas receitas que tu quer daquele jeito? Aí tu vai lá no Pai dos Burros, que eu chamo Pai dos Burros, a internet, né? Aí vai lá no Pai dos Burros, aí procura. Aí lá está dizendo que não dá certo. Aí, aqui está dizendo que não dá certo, eu vou para outra. E vai. Até a pessoa encontrar uma receita que ela seja da vontade dela. É assim hoje, o mundo está desse jeito. Ele quer fazer do jeito errado e procura algo para homologar aquilo que está errado. Suas próprias concupiscências. E desviarão o ouvido da verdade, voltando às fábulas. O papai, meu vovô, meu bisavô me contou que o gato preto passava na frente dele no dia 13 dá azar. Passar debaixo da escada, assim, é isso, aquilo, outro. Sandália virada, a bisavó vai morrer. Não, meu irmão, são fábulas. E isso não é alimento de cristão. Alimento de cristão é palavra. É exortação mesmo. Vai ser duro, mas não tem para onde escapar. Meu povo foi destruído porque... E outra coisa. Porque tu, sendo sacerdote, rejeitaste o conhecimento,
também eu te rejeitarei. Tem muito pastor rejeitado. Tem muito pastor rejeitado porque rejeitaram, não estão falando a verdade. Tem muito sacerdote rejeitado. E visto que te esquecesse da lei do meu Deus, também eu te esquecerei. Eu também esquecerei dos teus filhos. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos. Que Ele não se esqueça de nossos filhos. Porque o que nós queremos passar para eles é essa estrutura. Essa estrutura que nós temos de ordem de igreja e todas essas coisas. Voltando lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 9, é uma coisa para todos nós. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O que foi que o salmista Davi disse? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Se você quiser não pecar, você tem que pegar tudo que está sendo dito aqui, tudo que é palavra, tudo que é mensagem, guardar no coração. Eu duvido que você chegue a pecar. Eu duvido. E algumas pessoas perguntaram ao irmão Brando, disseram, uma pessoa perguntou, irmão Brando, então eu posso fazer de tudo? Você pode. Vai e faça de tudo que você quiser. Sério, então eu posso beber, fumar? Pode. Isso até não é pecado, isso são atributos do pecado. Beber, fumar e prostituir não é pecado. Eita, esse pastor agora acabou com tudo agora. Agora abriu as portas. Então pode. Irmão, isso é atributo do pecado. Isso só é o fruto da árvore. Pelos frutos os conhecereis. O pecado já começou lá na raiz, na dúvida. Porque a alma só tem dois sentidos. Ou ela crê, ou ela descrê. Ou ela tem fé, ou ela tem dúvida. Quando você duvida, aí você já pode fazer, assistir novela, falar mal da vida alheia, andar nu. Tem agora uns crente mambira. Já viu? Crente mambira. As unhas estão desse tamanho. Não consegue mais nem lavar louça. Pegar meio de bandas. Então são coisas que não estão sendo ditas na igreja. Tá bom? E olha só que dessas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, lá no culto doméstico. Tá bom? Andando pelo caminho com um amigo, que nem estavam andando os dois de Emaús. Tá bom? Deitando-te e levantando-te, também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Tem que escrever lá mesmo. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem que estar escrito lá. Mas não só lá. Muitas das vezes a gente coloca lá na frente, mas aqui não está escrito. Dentro desta casa, esta casa é reservada para Deus. Sendo esta casa reservada para Deus, esta casa também é reservada para Deus. Quero encerrar. João capítulo 14, verso 7 e 9. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E se já desde agora conheceis e tendes visto, disse-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Aqui é uma pedra principal onde a igreja tem tropeçado. Bem aqui é assim. Eles até dividiram Deus. Colocaram um velhão, um Deus todo-poderoso, Deus Pai. Depois vieram Deus Filho. E depois o mais novinho, Deus Espírito, que vai. Eles têm a ideia de Deus Espírito. Eu estava vendo outro dia um pastor dizendo, agora veja, o Deus Espírito chega junto com Deus Filho, soluçando e chorar. Eu falei,
Que é isso? Um Deus Filho soluçando de chorar, falando para Deus Espírito falando para o Deus Filho, para o Deus Filho falar para Deus Pai para resolver o teu problema. Jesus vem e diz, você não sabe nem orar. E olha só o que ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe dizendo para Jesus, mostra-nos o Pai. Isso aqui é uma pedra de tropeço hoje, as pessoas não conseguem enxergar a Deus, ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Não consegue. E Filipe perguntou, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse, eu estou há tanto tempo convosco. Jesus respondendo, eu estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai, Filipe. Eu e o Pai somos um. Colossenses capítulo 3, verso 17. Quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. E sabe o que aconteceu com Tomé? Mesmo lá naquela dificuldade de descrer das coisas, eu não sei se foi no capítulo 21, que quando Jesus é ressurreto, que ele aparece aos discípulos, ele não estava. E quando ele retornou, vamos dizer, da rua, assim, Tomé retornou para junto dos discípulos, olha, Jesus ressuscitou. Tomé disse, eu não acredito. Só se eu colocar meu dedo lá. Só se eu for lá e ver as marcas. Mas Tomé fez uma declaração que muito crente tem que fazer hoje. Muito crente tem que fazer hoje. Ele reconheceu, depois de tudo aquilo, que Jesus era o Senhor dele, Deus dele. É o que falta hoje para muita gente. Reconhecer e tomar o nome de Jesus Cristo no batismo. Reconhecer e ser transformado em uma vida nova, em um cristão novo, como foi feito com Pedro. Eu vou encerrar porque não vai dar tempo de ver o que tem aqui. Muita coisa. Apenas uma mensagem na adoção espiritual. Eu vou passar os parágrafos depois, as pessoas que têm, lei 101, 102, 103, 105, 106 e até o 108. Tá bom? Ele fala sobre Pedro, mostrando sobre esta pedra, sobre essa revelação que ele teve, que Jesus era o Cristo. E que nós estamos fundados em cima de uma revelação. Assim como nós estamos fundados em uma revelação de Apocalipse 10, 7. E da profecia de Amós, que disse, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar as coisas aos seus servos, os profetas. Ele não fará coisa nenhuma sem antes revelar aos seus profetas. Essas pedras têm que ser colocadas hoje. Tá bom? E ele diz, Pedro geralmente falava, para não ficar só na nossa aqui, nas nossas palavras, adoção espiritual, sendo o impetuoso Pedro geralmente falava fora de hora. Mas dessa vez ele não falou. Ele disse, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu não ligo para o que os outros dizem, se tu és Jonas, se tu és isso ou aquilo outro, se tu és João. Não ligo para o que os outros dizem. Tu és e eu sei, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. 102, o irmão Brana diz, escute. Jesus disse, bem-aventurado ao homem que dá crédito. Até porque lá em Isaías 53 diz, quem deu crédito à minha pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A nós, você diz assim, a mim. A mim foi manifesto, você que recebeu a revelação. Então, para Pedro, eu acredito que a mesma palavra, hoje Cristo diz a nós, bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você, irmão. Bem-aventurado é você, irmão, que conseguiu receber essa revelação. Embora os homens possam amaldiçoar, embora os homens possam caçoar,
do jeito que você anda, do jeito que você vive, do jeito que você está inserido no meio da sociedade. Embora os homens possam caçoar, embora os homens possam dizer que você é um santo rolador, os homens possam te chamar de qualquer nome sob o sol, mas ele diz: bendito és tu, Simão Bar-Jonas, bendito é você, igreja. Aqui está agora. Você está pronto? Pois a carne e o sangue não te revelaram isso. A carne, ela não é capaz de revelar, pastor. Para vocês, a carne, o teu entendimento, o teu muito buscar, principalmente essas revelações, esse conhecimento, essa sã doutrina, essa doutrina errada que é pregada hoje em dia. Isso aí não. Isso é da carne, isso não pode. Quando você estiver lendo alguma coisa, busque o Espírito de Deus primeiro para te revelar aquilo. Só lê como um jornal. Eu leio a Bíblia todo dia. Todo mundo lê a Bíblia. Inclusive agora que tem aplicativo para todo quanto é lado. No meu celular, todo dia de manhã cai mais 10 mensagens. 10 mensagens, todo mundo lê aquilo ali, sem espírito. Passou a ser um jornal. Agora, quando você lê aquilo ali no Espírito da revelação, é diferente. Passa a ser diferente. A carne e o sangue não te revelaram. Você nunca aprendeu isso através de algum seminário dogmático. Você também nunca aprendeu isso com alguma declaração de teologia de um homem. Carne e o sangue não te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu revelou isso a você. Vê de onde vem? Do meu Pai que está no céu. Tem que vir dele que está no céu. Ah, um céu lá distante. Não, do céu que você faz na sua casa, do céu que você faz com o seu irmão. Paulo chega a dizer: é Cristo em vós. Bem aí do teu lado tem um Cristo, tem um céu sendo criado aqui. É isso que tem que descer ao teu coração para que você não peque. Vê de onde vem, irmão Brana diz, por meio de um tutor. O Espírito Santo mostrou isso pela revelação. E leiam depois 105, 106. Né? E ele diz no 107, se ele te mostrar nesta manhã, eu digo nesta noite, se ele te mostrar nesta noite pela revelação que é o fim do sofrimento, se ele te mostrar pela revelação que é o fim, que aqui tem o descanso para vossas almas, o descanso desejado. E eu não estou falando isso para pessoas de fora, eu estou falando para pessoas nossas aqui. Esse é o fim para o seu descanso, mesmo você muitas vezes sendo batizado. Você pode estar sinceramente enganado, sinceramente errado, lendo mensagem, lendo Bíblia, sem o Espírito de Deus. Que este é o fim do sofrimento, esse é o fim da doença. Todos os demônios atormentadores nunca abalarão essa base. Nunca abalarão essa base. Você pode estar doente, caindo de febre, mas você continua crendo. É isso que é revelação. Crendo até ser curado, crendo até dar certo, crendo até ser sarado, como foi aquele homem que estava cego e um Brando orou por ele, saiu de lá tateando no escuro. Mas estava cego ainda e caçoaram dele dizendo: você está cego ainda, você não pode ver um palmo além do seu nariz, mas eu estou curado. E ainda disseram: mas não, esse William Branham é um enganador, esse profeta é um enganador. Não, eu estou curado. Sentou lá no barbeiro para cortar o cabelo dizendo: eu estou curado. Nada abalou ele porque ele tinha a revelação dessas coisas. E quando eu tenho uma ideia assim, pastor Miro, que quando o barbeiro estava cortando um lado do cabelo assim, aí a visão dele clareou. E ele pulou da cadeira e disse: eu posso ver. E ele saiu na rua e disse: eu posso ver. E o barbeiro atrás dele com a tesoura: ei, rapaz, volta aqui. Eu tenho essa ideia, né? Minha mente, disseram que a minha mente é muito fértil, né?
Então eu tenho essa ideia de que o barbeiro saiu correndo. Não, bora primeiro terminar. Mas ele creu naquela palavra. Ele creu naquilo e foi curado, foi sarado. A partir do momento que você toma a Deus na sua palavra e está no centro da vontade dele, todas as coisas é possível para aquele que crê. Todas as coisas são possíveis para você que crê. Quando você se coloca à disposição de Deus e está no centro da vontade dele, irmão Daniel. Milagres têm acontecido em nossas vidas e a gente deixa passar assim, ó. A gente nem faz o favor de ver. Às vezes foi livrado de um acidente. Às vezes foi livrado de coisas piores. E a gente não é capaz de dizer: mas grato a ti, Senhor. Eu sou grato a ti, Senhor, pelo dia que passou. Todos os demônios atormentadores nunca abalarão essa base, embora todo médico diga que está errado. Pois sobre esta rocha, sobre este conhecimento, sobre esta pedra, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Embora seja contra, ainda assim não pode prevalecer. Vai ser contra, você vai entrar no deserto, você vai ter que passar por tribulação, mas você também vai dizer lá, como disse o Salmo 23. Perdi. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande no vale, tu não vai sair do vale, tu vai passar. Mas quando você passar no meio do vale, você vai ter a presença de uma pessoa especial. Pois vindo de mim o inimigo como uma torrente, o Espírito de Deus arvorará contra ele sua bandeira todas as vezes. Você vê? Mombrana diz, você vê? Você entendeu? Agora Jesus sendo revelado aos discípulos. Está sendo revelado a você? A quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifestou essas coisas? E se você que não tem conhecimento disso, eita, não entendeu nada, o pastor Miro está aqui para depois explicar quais são essas pedras perpétuas que tem que ficar para a nossa geração. Quem não é pai aqui um dia vai ser pai. Quem não é mãe vai ser mãe. E um dia isso tem que ser passado de geração em geração. Isso é para vós. A palavra de lá que foi dita para Pedro, que foi dita por Pedro, aliás, através de Pedro, pelo Espírito Santo, é dita hoje. Isso é para vós, para vossos filhos. Tá bom? Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio, faz-me mais grato a ti, mais grato a... Você quer fazer essa oração comigo? De pé? Uma oração simples, se você souber. Diz assim com violão mesmo, irmão. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai, Senhor.
Graças a Deus. Você quer agradecer a Deus mais uma vez? Eu estou grato a Ti, ó Senhor. Vamos levantar as mãos e dizer: Deus abençoe Pastor Tiago Farias, seu ministério, sua família, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aí está o recado de Deus sobre o batismo, né? Deu uma ida lá e deu vinha cá. E vou só completar uma palavra. A quem manifestou o braço do Senhor foi quem deu crédito à pregação. Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então agora eu quero que os irmãos, todos vós, vão fazer uma fila e vocês mesmos vão servir.